Plantão Cervejeiro, o mundo da cerveja em um giro semanal. Alô, Leute, eu sou Henrique Boaventura. Teremos no Plantão Cervejeiro de hoje a retrospectiva cervejeira de 2025 com os nossos destaques do que foi notícia nesse ano. Ao longo do ano trouxemos aqui mais de 290 notícias e hoje selecionamos aquelas que seguirão sendo altamente relevantes para o mercado e o que você precisa prestar atenção. Grandes empresas investem em novas bebidas para atrair o público, a cerveja sem álcool é a tendência no Brasil e no mundo, e abstinência e moderação são os temas a serem acompanhados no próximo ano. Eu sou Ludmila Almeida e ainda hoje relembraremos por aqui. Segmento premium de cervejas recebe investimento robusto das grandes marcas, lúpulo nacional em momento promissor de descobertas e produtividade, e 3 fábricas de cervejas independentes merecem destaque nas suas expansões e consolidações. E eu sou Maurício Tkachuk, e para encerrar a retrospectiva vamos falar de Hofbrauhaus demonstra crescente interesse no Brasil, as tarifas de Trump e o impacto das políticas econômicas americanas na cena craft dos Estados Unidos e aqui do nosso lado do continente também, e a reforma tributária brasileira e uma primeira vitória para a cerveja com imposto seletivo. A NP Brewing oferece lúpulos frescos, maltes selecionados e leveduras de excelência, insumos de qualidade para sua cerveja se destacar. Saiba mais no @NP Brewing no Instagram. Grandes cervejarias mergulham de vez as bebidas híbridas para conquistar mais consumidores. A disputa por novos paladares ganhou força com a Ambev e Heineken apostando em produtos híbridos, que transitam entre cerveja, drinks prontos e bebidas saborizadas. Ambev estreia no Brasil com a Flying Fish, uma cerveja leve e aromatizada inspirada no mercado sul-africano, pensada para quem não curte o amargor tradicional. Com sabor de limão, baixa carga de lúpulo e proposta refrescante, o produto chega em soft launch no sul do país para testar a aceitação entre jovens adultos que alternam entre cervejas e bebidas saborizadas. O movimento sinaliza a estratégia da companhia de diversificar o portfólio e buscar novos consumidores em um momento que os ready-to-drink seltzer e propostas easy-to-drink crescem em relevância. A Heineken segue a mesma tendência com a Lager Spritz, uma lager leve com botânicos e perfil cítrico inspirada no coquetel Spritz, servida com gelo e laranja. O lançamento, restrito inicialmente a bares de São Paulo, Rio e Florianópolis, reforça a aproximação da marca com rituais e experiências de consumo mais sofisticadas. A experiência mira em consumidores que querem leveza, sabor e novidade, além de uma lager clássica. No pano de fundo, fica claro que as duas gigantes estão ampliando horizontes e testando categorias alternativas para acompanhar um público que navega entre a cerveja, coquetéis, bebidas refrescantes e que quer cada vez mais diversidade no copo. Cerveja sem álcool dispara no Brasil e consolida a virada global rumo ao consumo moderado. O Brasil vive uma virada histórica no mercado de cerveja sem álcool. Segundo o Anuário da Cerveja de 2025 do MAPA, a produção nacional deste tipo de bebida cresceu impressionantes 536,9% entre 2023 e 2024, passando a representar quase 5% de toda a cerveja fabricada no país. O salto mostra um reposicionamento claro do portfólio brasileiro e uma abertura do consumidor a experiências além da cerveja tradicional. Esse avanço se conecta a um movimento maior. A Europa já produz cerca de 2,2 bilhões de litros de cerveja zero ao ano, e hoje, 1 a cada 15 cervejas produzidas lá é sem álcool. A Alemanha lidera a tendência, com a categoria já respondendo por 9% do consumo e marcando presença histórica no Oktoberfest de 2025, onde todas as tendas ofereceram versões 0% pela primeira vez. Por trás desses números, a mensagem é clara. A cerveja sem álcool deixou de ser um nicho e se tornou uma escolha de estilo de vida. Movida por valores como bem-estar, saúde e moderação, especialmente entre jovens, a categoria cresce em ritmo acelerado e atrai investimentos de grandes e pequenas cervejarias. A indústria vê nela uma das fronteiras mais promissoras do setor, com projeções globais de expansão contínua. No Brasil, o fenômeno acompanha essa mudança cultural e consolida a cerveja sem álcool como parte natural do repertório cervejeiro contemporâneo, refletindo a transformação dos hábitos de consumo do século XXI. Brasil entra de vez na era do consumo consciente. Moderação e abstinência lideram a nova relação com o álcool. O comportamento em relação ao álcool está mudando no Brasil e no mundo. Uma pesquisa divulgada em 2025 pelo CISA, Centro de Informações em Saúde e Álcool,
revelou que 64% dos brasileiros não consumiram bebida alcoólica no ano. É um salto expressivo em comparação aos 55% registrados em 2023. Globalmente, a tendência é semelhante. Entre 2020 e 2024, houve um crescimento consistente do consumo de bebidas sem álcool ou com baixo teor alcoólico, impulsionado por novas estratégias de moderação. Pesquisas de mercado mostram que práticas como abstinência temporária, redução de consumo e substituição por produtos low e no álcool estão se consolidando como um novo padrão de comportamento em diversos mercados. A Ásia também reforça esse cenário, com 1/3 dos consumidores afirmando ter reduzido o consumo de álcool no último ano, principalmente por motivos de saúde, bem-estar e econômicos. Essa transformação redesenha o que entendemos por beber socialmente. As bebidas sem ou com pouco álcool deixam de ser nicho ou uma alternativa restrita a momentos específicos e passam a ocupar um espaço permanente, simbólico e funcional no repertório de consumo. Para o mercado cervejeiro, de destilados e de drinks prontos, o alerta é direto. O consumidor quer opções mais versáteis, saudáveis e alinhadas ao bem-estar. A demanda por alternativas cresce e quem não se adaptar à nova lógica do consumo consciente pode perder relevância diante de um público que revisita o papel do álcool na rotina e reconfigura categorias inteiras da indústria de bebidas. Cervejaria Stannis, cervejas de qualidade entregues no Brasil inteiro. Acesse o site stannis.com. Disputa de bilhões no segmento premium. Heineken e Ambev redesenham o futuro da cerveja no Brasil. A briga pelo segmento premium entrou numa nova fase no Brasil. A Heineken inaugurou em Passos, em Minas Gerais, sua primeira fábrica construída do zero no país. Um investimento de 2,5 bilhões voltados à produção de marcas de maior valor, como a Heineken e a Amstel. Já a Ambev acelerou a expansão da unidade Lages, em Santa Catarina, instalando uma nova linha de envase dedicada principalmente aos rótulos premium e às versões sem álcool, que agora representam cerca de 40% da produção da fábrica. Marcas como Stella Artois, Spaten, Corona e as linhas 00 ganham protagonismo na estratégia industrial da companhia. Esses movimentos deixam claro que o premium se tornou o campo mais estratégico da cerveja brasileira, com a briga se deslocando para um segmento menos sensível a preço e, portanto, com margens maiores. Heineken e Ambev apostam pesado em capacidade produtiva, logística e modernização para dominar o portfólio de maior valor agregado. Para o universo craft, esse cenário traz riscos e oportunidades. Competir em escala, preço ou distribuição torna-se ainda mais difícil, mas a mudança no ambiente denota uma mudança no perfil de consumo que pode favorecer a cerveja artesanal com maior abertura para diferenciação. Identidade local, autenticidade e experiência são atributos que as gigantes não conseguem replicar e viram trunfos importantes. O recado é direto: o futuro do craft não está em enfrentar as grandes, mas em ocupar com inteligência os nichos onde elas não alcançam. Lúpulo nacional não é apenas promessa e segue buscando identidade própria na cadeia cervejeira. O lúpulo brasileiro vive um momento promissor e segue se espalhando rapidamente. Atualmente já alcança ao menos 14 estados brasileiros com cerca de 75 mil plantas registradas. Esse avanço foi possível graças à soma de pesquisas científicas, melhoramento genético e novas tecnologias de manejo que desafiaram décadas de ceticismo sobre viabilidade da planta em clima tropical. Universidades, startups e produtores especializados vêm investindo forte no desenvolvimento de variedades mais eficientes e adaptadas ao Brasil. Diversos produtores também impulsionam a cadeia ao criar viveiros, importar cultivares e trabalhar para gerar lúpulos com identidade sensorial própria, consolidando uma base técnica que antes não existia. Entre os avanços, o desenvolvimento de equipamentos nacionais de processamento contribuiu para a viabilidade econômica do lúpulo nacional frente ao importado. Inovações em andamento com a extração supercrítica de compostos do lúpulo em óleo podem contribuir ainda mais com a viabilidade dessa cultura. Esse crescimento começa a transformar a própria indústria cervejeira. O lúpulo nacional pode despontar como alternativa real e estratégica para reduzir a dependência de importações, diminuir riscos logísticos e abrir caminhos para perfis aromáticos únicos num possível terroir brasileiro no futuro. Para pequenos e médios agricultores, a cultura também representa uma oportunidade econômica relevante, por ser uma planta de alto valor e com aplicação além da cerveja, como cosméticos e produtos farmacêuticos. No conjunto, o Brasil deixa de ser apenas consumidor e passa a ser produtor de um dos insumos mais nobres da cadeia, fortalecendo a autonomia do setor e abrindo espaço para uma cerveja cada vez mais brasileira em identidade e em sabor. Bierbaum, Louvada e Tupiniquim aceleram a expansão e mostram o fôlego do mercado artesanal brasileiro.
3 cervejarias independentes mostram a relevância do cenário nacional e vivem momentos decisivos de crescimento. A Beer Baum, de 13 Ilhas, em Santa Catarina, inaugurou neste ano uma fábrica que muda completamente sua escala, com capacidade de produzir até 1 milhão de litros por mês. Essa nova planta é integrada ao Brauhaus Beer Baum, um espaço de gastronomia, experiência e turismo que reforça a identidade austríaca da região. Já a Louvada segue uma rota de expansão interestadual e abriu sua primeira unidade em Minas Gerais, na cidade de Passos, com capacidade inicial de 30 mil litros por mês e um modelo de taproom acoplado, somando forças às fábricas de Mato Grosso e São Paulo e fortalecendo a estratégia de nacionalização da marca. A Tupiniquim passa por uma transformação ainda maior. A marca fará a mudança definitiva de Porto Alegre para uma nova fábrica em Ivoti, no Rio Grande do Sul, prevista para 2026. O espaço, que está situado em um terreno de 30 mil metros quadrados, incluirá fábrica, beer garden e uma área de visitação. Modelo absolutamente alinhado ao turismo cervejeiro de experiência. Enquanto isso, a marca mantém presença ativa na capital gaúcha com um aporte de 1,8 milhões de reais em um bar no Parque Harmonia. Em conjunto, essas expansões mostram que o mercado craft brasileiro segue investindo em capacidade, regionalização e experiência, mesmo em um cenário competitivo dominado por grandes grupos. Cada uma das 3 cervejarias constrói sua rota própria, mas todas apontam para o mesmo horizonte, um sabor artesanal que não só resiste, como escala, se profissionaliza e busca novos espaços no mapa cervejeiro do país. Fechamos uma parceria com a Fermenta Pessoas e a partir de agora, toda semana na nossa newsletter você encontrará vagas de emprego para ajudar a impulsionar sua carreira. Não está procurando uma vaga, mas é gestor ou gestora de empresa de alimentos e bebidas? A Fermenta também é para você que precisa encontrar o profissional certo para sua equipe. Acesse www.plantãocervejeiro.com.br para assinar gratuitamente a newsletter e conferir todas as vagas. Hofbrau aposta no Brasil. Produção inédita para venda no varejo fora da Alemanha e expansão de casas bávaras reforçam o avanço da marca. A tradicional Hofbrau, um dos símbolos da Baviera e referência mundial em cerveja, deu um passo histórico ao autorizar pela primeira vez em mais de 400 anos a produção de seus rótulos fora da Alemanha. E o destino escolhido foi o Brasil. A Bier und Wein recebeu a licença exclusiva para fabricar por aqui 2 clássicos da marca, a Helles e a Weissbier, seguindo rigorosamente os padrões técnicos da matriz. A decisão reduz custos logísticos, amplia a competitividade no varejo e facilita o acesso do público brasileiro a uma das cervejas mais emblemáticas da Europa. O movimento acontece em um momento em que o mercado brasileiro se mostra cada vez mais estratégico para marcas internacionais que buscam presença local e maior capilaridade. Ao mesmo tempo, a Hofbrauhaus consolidou sua expansão no país. A unidade Belo Horizonte, primeira casa oficial da marca fora da Alemanha, acabou de completar 10 anos em 2025 e se firma como referência em experiência, gastronomia e cultura bávara. Agora, a marca avança para Blumenau, onde venceu a licitação para operar o Beer Garden da cidade em um projeto de mais de 12 milhões de reais, unindo restaurante, turismo e presença institucional em um dos polos cervejeiros mais relevantes do Brasil. No conjunto, essas ações mostram que a Hofbrau não vê apenas o Brasil como um mercado consumidor, mas como um território estratégico para produção, hospitalidade e expansão cultural. Um sinal claro da força e relevância do país no mapa cervejeiro global. As tarifas de Trump ameaçam a base da craft beer norte-americana e acendem alerta de retração no setor. A indústria da cerveja artesanal dos Estados Unidos volta a enfrentar turbulência após o pacote tarifário imposto pelo presidente Donald Trump, batizado de Tarifas do Dia da Libertação. As medidas elevaram de forma significativa o custo de produtos importados, especialmente o alumínio, indispensável para as latas que dominam o mercado de cerveja artesanal. Enquanto grandes grupos conseguem absorver parte do impacto, as quase 10 mil microcervejarias do país sentem o efeito de maneira imediata. Estudos recentes apontam que o cenário pode piorar. Pesquisas sugerem que as microcervejarias tendem a perder participação justamente por dependerem mais de insumos importados e terem pouca margem para amortecer custos crescentes. O consumidor também paga a conta, preços mais altos, menos variedade e até riscos de fechamento de marcas independentes. As projeções falam em até 300 milhões de dólares de prejuízos em bem-estar econômico. No conjunto, as tarifas expõem a vulnerabilidade de um setor que prosperou pela diversidade e inovação, mas que agora encara um ambiente mais hostil, onde a escala e poder financeiro começam a decidir quem continua no jogo e quem pode desaparecer.
Reforma tributária. Imposto seletivo favorece cerveja de menor teor alcoólico e inicia disputa tributária no setor de bebidas. O imposto seletivo da reforma tributária começa a reorganizar o mercado de bebidas no Brasil, e as cervejas, especialmente as de menor teor alcoólico, aparecem em posição de vantagem em relação a outras bebidas. A nova regra definida estabelece tributação proporcional ao teor alcoólico, corrigindo uma distorção que vinha pressionando o setor. Na prática, as cervejas pagarão menos imposto que destilados, alinhando o Brasil a modelos internacionais e fortalecendo argumentos de saúde pública. Para a indústria, especialmente para o universo craft, a mudança abre espaço para inovação, competitividade e algum alívio fiscal, incentivando estilos leves, sessions e produtos de baixo teor alcoólico que já vem ganhando força por aqui. Mas o jogo ainda está em aberto. Apesar do critério ter sido aprovado, as alíquotas específicas do imposto seletivo dependem de regulamentação, que está prevista para os próximos meses. E há resistência. Setores de destilados pressionam por alíquota única sob o argumento de que álcool é álcool. O resultado dessa disputa pode influenciar diretamente o desenho final da política. Se prevalecer a lógica atual, o país pode assistir à expansão das cervejas mais leves, o fortalecimento das microcervejarias e as mudanças no comportamento de consumo. Quase um ano trazendo a melhor curadoria de notícias cervejeiras do Brasil e do mundo. E a gente fez isso de forma rápida e direta e com aquela pitada de bom humor que vocês já conhecem. O link das matérias citadas nesse episódio está na nossa newsletter. Se você não é assinante, seja. Acesse www.plantãocervejeiro.com.br. Desejamos um feliz 2026 para todos os nossos ouvintes, e se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui semanalmente, compartilhe esse episódio com quem curte informação sem enrolação. E se você tiver uma novidade para compartilhar com a gente, é só mandar um e-mail para contato@plantãocervejeiro.com.br.